Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro do Êxodo, escrito por Moisés, capítulo de número 3. A partir do verso 1, nós vamos estar lendo de 1 ao 12, depois a gente vai estar lendo o versículo de número 19, amém? Êxodo, capítulo de número 3, verso 1, a partir do verso até o verso de número 12. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte do Senhor, ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia como fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queimava. Vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achei para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra, para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Verso de número 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Louvado, exaltado, engrandecido é o nome do Senhor. Podemos estar assentados. Amém? Nós vamos trazer um pequeno estudo aqui nesta tarde e noite, né? Nós vamos falar sobre a proposta de Deus, mas também nós vamos falar sobre a contraproposta de Satanás, ou de Faraó. Nós vamos avaliar aqui, né, desde o chamado, desde o momento em que Deus ele manda Moisés tirar o povo do Egito, até o momento em que o próprio Faraó começa a dar contrapropostas. E o objetivo desse estudo hoje é para que eu e você venhamos observar se não estamos dando ouvido às contrapropostas de Satanás, né? Primeiro, né, a gente vai ver a questão dele tentar nos desanimar. É a primeira coisa que Satanás, vou trocar esse nome, porque Faraó, nesse caso, vai representar Satanás. Então, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é desestimular a mim e a você. Como é que ele faz isso, né? Veja, Deus ele usa Moisés, né, e tem uma simbologia ali, eu gosto muito de ver essa pessoa de Moisés juntamente com Arão. Vocês vão perceber algo ali interessante, porque o Moisés fala,
não é isso? Mas ele não fala direto para Faraó. Moisés fala para Arão, e é Arão quem fala com Faraó. Mas vejam, vê se não é assim. Deus fala com Moisés, Moisés fala com Arão, e Arão fala com Faraó. Passa o recado, né? Nós podemos ver a figura de Deus Pai, nós podemos ver a figura do Espírito Santo, através de Moisés, e podemos também ver a figura do pastor, do sacerdote, aquele que vai trazer o recado de Deus, aquele quem vai falar. A gente pode fazer essa analogia tranquilamente, porque cabe essa analogia naquilo que eu estou falando. Mas a verdade é que uma pergunta se faz: será que Satanás ou Faraó poderia de alguma maneira resistir a uma ordem de Deus? Sim ou não? É lógico que não. Não há como resistir àquilo que Deus faz. Ninguém falou, Deus, e acontece. Deus falou, acontece. Mas a gente vai ver aqui o Faraó na figura de Satanás tentando trazer algo que é o que acontece na vida daqueles que têm um chamado de Deus. Naqueles que o Senhor, Ele vem para resgatar desse mundo. Não é verdade? Veja que Faraó, ele não quer perder fácil. Ele não quer perder fácil. Eu queria que você observasse aí, no capítulo de número 5, vocês vão ver aqui sobre isso, sobre a resistência de Faraó, do verso 6 a 9. Vê aí o que ele diz. Olha só. Vocês já estão aí em Êxodo 3, parte aí para 4 e 5, versos 6 a 9. Diz assim: naquele mesmo dia, pois deu ordem a Faraó, aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajunte para si a palha. 8. Exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dele. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não se deem ouvidos a palavras mentirosas. O que o Faraó faz mediante aquilo que é o recado de Deus para ele? Bom, eu não posso impedir. Deus tem mão forte. Mas eu vou fazer algo que é o que acontece hoje em dia na minha e na sua vida, querido. Ele se junta, você vê que quando Satanás ele está perto de perder a mim e a você, quando ele está perto de ter uma grande derrota, ele vai tentar colocar barreiras em cima disso, né? Eu costumo dizer que houve uma grande reunião ali de mesa redonda, sabe? Satanás sentou, aqui diz capatazes, a gente pode usar os capatazes como os demônios, né? E aí eles tiveram uma reunião: pô, a gente vai perder esse povo. A gente vai perder esse povo para o Altíssimo, como é que a gente faz? E eu acredito que nas reuniões com o demônio ali, um demônio deve ter dito: ó, rapaz, esse negócio é o seguinte, bota aí para trabalhar mais. Sabe por quê? Porque esse povo gosta muito de ter. Esse povo gosta muito de ostentar. Esse povo gosta muito, sabe, de mostrar, quer luxo, quer tranquilidade, sabe, quer juntar e juntar. Então o que você faz? Vamos aumentar as cargas deles aí, gente, vamos botar eles para trabalhar, porque enquanto eles trabalham, eles não se lembram de buscar a Deus. Você vê que a estratégia, ela é uma estratégia que acontece hoje. O aumento das cargas, da qual ele está falando aqui, é o aumento das cargas que acontece na minha e na sua vida, se eu e você não tomarmos cuidado. Eu posso dizer isso de várias maneiras. Eu posso aplicar essa questão do aumento das cargas na nossa vida de várias maneiras. Quem trabalha de carteira assinada aqui, levante a mão. Quem quer um aumento? Quem quer um aumento? Não é verdade? Às vezes você fica ali, bem que eu queria um aumento. Bem que eu queria que o meu patrão me aumentasse, mas aquele patrão ali não vai surgir nada. Mas veja, vocês trabalham de carteira assinada, não é verdade? Muitos de vocês, eu vejo o rostinho de vocês aqui nos cultos de semana. Não é isso que acontece? Eu vejo vocês nos cultos de semana aqui, adorando, louvando o Senhor.
Mas veja, o que Satanás não quer é exatamente que eu e você saia da nossa casa para ir adorar ao Senhor. Então o que ele faz? O que ele pode fazer? E eu queria que nós tivéssemos, sabe, os ouvidos atentos, visão espiritual, porque ele sempre tenta essas coisas e normalmente ele sai vencedor. Normalmente ele ganha. É mais ou menos assim, poxa, eu queria um outro emprego. Mas só que nesse emprego que você está, você consegue estar nos cultos de semana, você consegue vir escola bíblica dominical, de repente um sábado na consagração, aleluia, sábado na consagração, então é muita fé, né? Porque povo na consagração, mas assim mesmo, você consegue vir numa consagração, você consegue, sabe, querido, orar, você consegue ter um propósito com o Senhor, fazer o seu devocional dentro de casa. Por quê? Porque você tem um trabalho com o qual o Senhor te deu, te sustenta, e você tem como fazer essas coisas dentro de casa. Só que quando você começa a buscar ao Senhor, quando você começa a ser usado pelo Senhor, quando as pessoas começam a ver em você o brilho de Cristo, quando as pessoas começam a ver que você, pelas suas palavras, que emana da tua boca, que é um rio de água viva, diz o Senhor, que quando você bebe dessa água, vai emanar em você um rio de águas vivas, a qual você vai abrir a boca e vidas vão ser transformadas, Satanás tem que arrumar um jeito de te parar, cara. Aí ele faz aquela reunião que fez aqui com os demônios. O que a gente faz? Ô capetão, o negócio é o seguinte. Qual o nome da irmã? Sônia, né? Olha, a irmã Sônia tá doida por emprego, mas aquela mulher tá perturbando aqui o inferno, gente, porque ela fica pregando, porque ela fica falando. Ela já levou tantas pessoas para Jesus, mas o que ela queria um emprego, deu um emprego para ela. Quanto que ela ganha? Pela fé ela ganha 3 mil reais. Não, arruma um emprego para ela que dê 6 mil reais para ela. Aí eu digo, aí aparece lá para a irmã Sônia, olha, a senhora foi selecionada aqui num processo seletivo e apareceu um emprego para a senhora aqui, tá bom? A senhora vai ficar tão feliz, uma empresa boa, segura no mercado, não é isso? Vamos lá, uma multinacional, que a gente mandou o currículo, seu salário vai ser de 6 mil reais por mês. A senhora vai dar como diz o pastor, vai rodar, marchar e vai fazer tudo. Deus está no negócio, não é verdade? Eu estou tentando trazer para o lado mais a verdade. Eu já vi muitas pessoas caírem nesse engodo. Então ela vai e recebe o emprego. Mas agora ela não trabalhava de segunda a sábado, agora ela tem que trabalhar de segunda a sábado. Para ela estar no culto aqui, ela trabalhava de 8 às 6, vinha direto do trabalho para cá, mas agora esse emprego vai exigir um pouquinho de sacrifício. Você vai trabalhar até as 8h30, 9 da noite. Quando você sair do teu trabalho, você já não vai conseguir mais cultuar o Senhor. E você de vez em quando vai ter que fazer hora extra, você vai até ganhar um pouco mais, mas é obrigado a fazer a hora extra conosco aqui. No final das contas, a minha irmã que orava, que jejuava, que vinha aos cultos, que não perdia uma escola bíblica dominical, por causa desse emprego, por causa dessa carga que Satanás e não Deus deu, porque a gente tem que saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus, por isso que nós temos que orar, nós temos, Senhor, isso vem do Senhor, porque qual é um dos pecados capitais que Satanás gosta de nos pegar? Concupiscência dos olhos. Ele deu emprego. Mas por quê? Ele vai fazer isso com qualquer um? Não. Ele sabe que a Sônia era uma que se pode atormentar o inferno, entendeu? Então, vamos pará-la, porque ela está ociosa, ela tem buscado muito a Deus. Foi exatamente aqui que Satanás, que o faraó estava falando, esse povo está ocioso, esse povo não tem o que fazer, aí fica lá querendo buscar a Deus. Então vamos parar, vamos aumentar a carga desse povo. Amados, eu e você temos que entender que há um tempo e um propósito para todas as coisas. Entendeu? Mas, Kleber, então, tá tranquilo, porque eu estou no emprego, meu emprego dá para eu vir. Olha, gente, como eu já te falei,
há uma reunião no inferno. E geralmente o pecado, ele prepara com um rótulo, e aquele rótulo é teu. Ele vai observar e ele vai começar a perceber. Por quê? Está ocioso. Eu tenho que dar algo que ocupe o tempo daquela pessoa. Porque enquanto aquela pessoa estiver ocupada, ela não vai ter tempo de buscar a Deus. Não vai ter tempo de adorar a Deus. Então temos que fazer alguma coisa. Quer ver uma outra coisa que pode fazer com que a sua carga ela seja aumentada de uma maneira descomunal? É quando você não perdoa. É quando alguém faz alguma coisa contra você. Como eu já disse aqui, eu insisto muito na questão do perdão, porque muitas pessoas deixam de adorar a Deus porque não tem força para adorar a Deus, e mesmo assim, quando encontram forças, vão se lembrar da pessoa, e você sabe que com mancha no coração, o próprio Deus diz que não aceita a minha, tua oração. Não é verdade isso? Ele diz na oração do Pai Nosso: se você não perdoar, tampouco eu. Então a gente tem sempre que se lembrar que quando eu não perdoo, eu chamo para morar dentro da minha casa, eu chamo para a minha vida a pessoa que eu mais detesto. Porque não é só comigo, gente, é com qualquer um. Se você sofreu uma grande decepção, você acorda, a primeira coisa que você se lembra, não é de Deus, é da pessoa. Você toma café e se tiver alguém da família envolvido no rolo, você começa a falar daquela pessoa. Aí você vai trabalhar e você está pensando naquela pessoa. Aí você vem, vai almoçar, no almoço você está miserável, falou aquilo, eu estou com raiva dela, eu estou assim, estou assado. Você não sabe, querido, mas Satanás, ele conseguiu, ele te investigou e ele está fazendo algo para te parar. É um truque mais antigo dele, mas é um dos mais eficazes que tem. É quando você tem um problema com seu irmão, com seu parente, com a sua mãe, com seu pai. Ele te para. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nesse chamado de Moisés para tirar o povo, para trazer o povo à liberdade. Ei, amados, quando o Senhor nos chamou para sermos livres. Você pode trabalhar, mas você tem que ter um tempo para adorar a Deus, um tempo de liberdade. Porque com o emprego que te consome, quando é o domingo, mas eu não trabalho domingo, mas domingo, pô, trabalhei de segunda a sábado, a casa está o terror, eu vou ter que arrumar a casa. Aí você vai arrumar a casa, daqui a pouco, acabou esse tempo. Não deu mais tempo de nada. Começa a arrumar a casa direitinho, para tu ver só se tu não arruma. Não sei de onde a gente arruma tanta tralha que a gente deixa em casa. Mas é assim. Então, o ladrão do tempo quer fazer com que eu e você deixe de adorar a Deus. Esse é o primeiro levante de Faraó. Eu não posso impedir, mas que eu aumento a carga deles, eu aumento. Eu deixo essas pessoas aí em cima dos seus problemas, e os problemas não se resolvem, e elas vão se matar para resolver os problemas, e os problemas vão consumir a vida dessas pessoas, ao ponto delas não se lembrarem de Deus. Nós, às vezes, tomamos decisões na nossa vida, que não oramos a Deus, não é verdade? Não oramos a Deus, e quando a gente pensa que não, eu quero já antecipar que nisso, se eu, pela misericórdia, for trazer a mensagem hoje, eu quero falar sobre essas coisas, decisões que nós tomamos sem conversar com Deus. E quando o problema já está aí, você fica consumido pelo problema. Satanás triunfa, porque ele tem os seus demônios, os demônios que te olham, te observam. Ele sabe que você é uma ferramenta em potencial na mão do Senhor. Então ele tenta simplesmente te parar. Então, primeiramente, abra os teus olhos para as ofertas. Cuidado no terreno que você vai entrar. Você que está vindo para o Senhor Jesus, você que está querendo ter mais seriedade, mais compromisso no Evangelho, não é só a questão da oração, não é só a questão de vir nos cultos, é a vigilância naquilo que vai fazer.
todas as coisas que formos fazer, elas têm que estar debaixo de oração. Deus é um Deus que confirma. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que dá paz. Amém? Sim ou não? Os irmãos concordam? Até aqui, alguma pergunta para fazer? Ou vocês entenderam o levante dele? Ele se levanta assim, mais ou menos, sim ou não? Quantas vezes você já deixou de adorar a Deus porque estava com problema? Quantas vezes você deixou de vir para a igreja porque não deu tempo, que você estava resolvendo não sei o quê? Você não entendeu. Mas nas regiões celestes, os demônios trabalharam para que isso acontecesse. Mas os anjos do Senhor só podem trabalhar para desfazer essas obras se você clamar. Se você colocar as coisas nas mãos de Deus. Porque senão, querido, o grande problema é que nós somos senhor de nós mesmos. Muitas vezes eu que sei, eu que decido, eu que faço, mas quando as coisas dão ruim, a gente procura logo um culpado aí, não é verdade? E nem sempre somos nós, nem sempre. Bom, eu falei sobre ele tentar se levantar para nos desestimular. Agora alguns de vocês aqui já sabiam que Faraó fez 4 contrapropostas? Sim ou não? Quem conhece as propostas dele? Está em Êxodo. Ele fez 4 contrapropostas para o povo, para Moisés. Entendeu? Então vamos lá. Porque qual era a ideia de Moisés? Levar o povo para quê? Para adorar o Senhor. Então, Faraó, para não perder, ele, olha, eu vou oferecer algo aqui. E se eu e você não prestarmos atenção, nós, sem querer, aceitamos as contrapropostas que ele elabora sobre nossas vidas. Abre aí, continua no livro de Êxodo e vai aí para o capítulo de número 8. Você chegou no capítulo de número 8? Amém? Então vá lá para o verso de número 25. Você chegou no verso número 25? Amém? Chegamos juntos, todo mundo? Não, estou vendo os folheados da Bíblia aqui, eu quero ler junto. Amém? Veja aqui. Olha isso, Faraó vai lá e chama Moisés. Chamou o Faraó Moisés e Arão e disse: Ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, ao nosso Deus, sacrifícios abominados aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Então, a primeira contraproposta de Satanás na figura de Faraó, quando Deus te chama para adorar, não precisa ir lá não, querido. Tu pode adorar a Deus aí no mundo mesmo. Rapaz, fica tranquilo, rapaz, o Deus é o mesmo. Fica tranquilo, você vai adorar a Deus olha, rapaz. É verdade ou não é? Quantas pessoas dizem que não precisam estar na casa do Senhor? Não, eu adoro Deus, eu tenho Deus dentro de mim, não é isso que as pessoas falam muitas vezes? Não, eu creio em Deus. Eu não preciso estar numa igreja, porque eu acredito em Deus. Gente, acreditar por acreditar, o calça curta acredita, crê e treme. Não é verdade? Aliás, os demônios, eles têm umas coisas que nós não temos. Eles creem e tremem. Nós, muitas das vezes, somos atrevidos e não tememos ao Senhor. Somos atrevidos quando vamos pecar e não tememos a santidade de Deus. Tem uma mensagem de um homem de Deus que falou assim: aprendendo a temer com os demônios. Verdade. Os demônios dando aula de temor a Deus, né? O pregador, ele traz uma mensagem muito boa nisso. Mas vamos lá. Então ele diz: você pode sacrificar aqui mesmo. Agora veja, querido, o teu culto, a tua adoração,
ela tem que ser algo íntimo com Deus. Não é para ser feito em qualquer lugar, não é para estar em qualquer ambiente. Deus não quer misturar o santo com o profano. Amém? Então, Faraó está tentando fazer o que, aliás, se nós olharmos para as igrejas hoje como elas estão, vocês vão ver que basicamente elas estão adorando Deus no mundo. No mundo. Vamos lá. Há um lugar certo para adorá-lo. Abre aí 2 Crônicas 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Os irmãos estão entendendo? Amém ou não? 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 15. Vamos lá? Diz assim: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que lugar é esse? Que lugar é esse que ele falou? Era o templo. Era o templo que tinha sido edificado por Salomão. O Senhor está falando, o Satanás está dizendo, você pode adorar aqui. Ele falou, não, querido, não. Há um lugar específico onde meu povo tem que me adorar. Eles têm que ter um templo. Eles precisam ser esse templo. Não pode ser no mundo. Eles não podem ser mundano e de repente virar templo do Senhor. Não há como, nós não podemos misturar isso. E as pessoas estão misturando o santo com o profano. O templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Há um lugar certo para adorar. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Ora, nós somos uma congregação. Todos vós sois o templo de Deus. Mas nós nos ajuntamos aqui para adorar o mesmo Deus, para não parecer ET, um entre os outros aí. A gente está aqui adorando ao mesmo Deus. Nesse templo feito por mãos humanas. Mas o templo onde Deus quer habitar, Ele quer exclusividade. O que é exclusividade? Ele quer só Ele habitar nesse templo. A proposta de Faraó é, não tem problema, você ora, mas você pode ser mundano. O teu templo pode fazer as duas coisas. Hoje você é um adorador, amanhã você é um fornicador, mas não tem problema, porque você pode adorar no mundo, porque é o que o mundo faz. Eu vejo muitas pessoas fazerem isso. Vão a cultos, vão a missas, daqui a pouco cai na gandaia. Não, meu filho tem que ser batizado. Eu vejo cristãos. Meu filho tem que ser batizado. Aí batiza. Aí faz aquela festa da carne no batismo do filho. Não, porque, queridos, deixa eu ler aqui. Não misturamos o santo com o profano. Nós não podemos dividir o nosso culto. Se somos de Deus, somos de Deus. Se esse templo aqui agora, se o nosso coração pertence a Deus, então, querido, eu não vou adorar Ele no mundo. Você já imaginou você adorando Deus num pagode? Numa festa noturna, no baile funk? Pensa aí, pensa comigo aqui, pensa comigo nessas festas de rua mundana, que você só escuta tchá, 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 tum, tum, tchá, tchá. Aí você está ali, está adorando Deus como? Faraó está fazendo uma proposta indecente, isso não existe. Como que eu posso adorá-lo no meio do mundo? Não há. Agora, Kleber, então significa que eu não devo ir a determinadas festas? Falei, depende. Como depende? Depende. O que tem nessa festa? E quem é que te chamou para essa festa? Certa feita, uma irmã, ela disse que o irmão dela, que gostava muito dela, convidou para ir para uma festa da casa dele. O filho dele estava fazendo aniversário, né? Mas ela virou para o professor e perguntou, professor, só que lá rola pagode direto. O que eu faço?
Vou jogar essa pergunta para a igreja. O que vocês faziam se fosse com vocês? Quem se atreve a responder? Oi? Por que você ia, minha irmã? Hã? Quantos concordam com ela aí? Quantos concordam? Sim ou não? Não tenho medo. Sim. É claro. Por isso que eu disse que depende da festa. Você é um servo do Senhor e onde é que você vai mostrar que você é cristão? Você vai chegar lá, mas você não vai participar, você não vai dançar o pagode. Você vai estar ali em oração, Senhor, bem que as próximas festas, bem, Senhor, que poderia ser uma festa em onde o seu nome venha a ser glorificado. Eu estou aqui, Senhor, por causa do testemunho, para que eu possa estar junto com meu irmão. Porque as pessoas falam assim, não. Aí esse professor respondeu: minha irmã, some dali que isso ali não é lugar para você. Eu falei, mas professor, deixa eu fazer uma pergunta. Não estaríamos crucificando Jesus novamente com isso? Ele, mas escreve por quê? Eu falei assim, professor, pensa comigo, né? Jesus estava com publicano e pecadores e foi censurado pelos fariseus porque ele sentava com publicano e pecadores. Agora eu pergunto, por sentar com publicano e pecadores, você é publicano e pecador? Dependendo do ambiente, como volta a dizer, tá? Dependendo do ambiente. Você vai para uma festa de rua mundana, o que você espera que tenha uma festa de rua mundana? Não vai estar lá. Você não vai... Aliás, a gente pode abrir essa exceção exatamente por causa dos parentes. E mesmo assim fazer uma social... Entendeu? Oi, 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 fica um pouquinho. Chega perto dos parabéns, que é bom, né? Que o código do fim da festa é o parabéns, né? É a senha, acabou a festa. Parabéns, cortou o bolo, vaza. Então, você vai. Mas é possível a gente, numa festa de rua, a gente adorar a Deus? Não pode, não tem como. Você não pode dizer para mim que dá. Num ambiente de guerra dentro de casa, não dá. Então, essa primeira proposta de Faraó ela foi ignorada por Moisés. Vamos à segunda proposta? Vamos aí, você está no capítulo 8? Vai no verso 28 aí. Você leu 25, mas agora vá no 28. Minha Bíblia saiu aqui, peraí, que eu vou ler com os irmãos. 8, verso de número 28, é isso mesmo? Vamos lá. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vá muito longe. O miserável. Primeiro, ele tenta fazer com que você o adore no mundo mesmo. Não tem problema não, querido, pode adorar no mundo. Agora, o que ele não quer é te perder. O que ele não quer é que o servo do Senhor corte o vínculo, corte o cordão umbilical. Você vai, mas não vai longe não. Vamos manter o contato. Vamos continuar junto aí. Sabe, você pode me telefonar, eu posso ir aí. Fica tranquilo, entendeu? Não desaparece daquelas festinhas, não. Não desaparece daquele papozinho, não. Não fica longe, não. Essa é uma oferta. E veja bem que é uma oferta tentadora. Porque se eu e você formos olhar, formos nos atentar, a gente não consegue ir muito longe mesmo, não. Já percebeu que a gente está sempre voltando? Alguma coisa atrai. Nós temos que fazer com que o velho homem, ele morra e seja sepultado. Mas o grande problema é que existem os crentes raimundos. Não é isso? Cabeça na igreja, não, como é que é? O corpo na igreja, cabeça no mundo. É o crente girafa, né? O corpo está na igreja, mas a cabeça está do lado de fora. Não corta o vínculo. Está estreito. É o crente que aqui adora o Senhor. Meus irmãos, eu estou falando para vocês porque isso é proposta.
Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela tem isso de nos revelar os detalhes, as propostas que Faraó estava fazendo. Vá, mas não vá longe. Você pode adorar Deus aqui, chegar em casa, você vê na tua TV Sky por assinatura, aquela censura, 18 anos, vermelha. Não tem isso aí na Sky? O que é censura 18 anos vermelha? Pornografia. Pornografia. Então ele está dizendo assim, vá, mas não vá longe não. Você pode, tem problema não. Você pode adorar o Senhor. Faraó, ele está fazendo isso, Satanás está fazendo isso nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Olha, você pode ter o teu negócio, mas aceita aquelezinho por fora. Vá, adore o Senhor. Você trabalha na empresa? Aí a gente, não existe, para mim não existe nem pecadinho, nem pecadão. Existe o pecado. Claro que existem pecados que levam para morte e pecados que não são para morte. Mas tudo em si são pecados. Eu quero dizer para os irmãos isso essa noite. Porque a verdade é que o Senhor tem chamado a gente para separar, para adorar Ele. O intuito desta aula é mostrar as contrapropostas de Satanás para que a gente não adore em espírito e em verdade. Porque em tudo isso, se nós estamos sendo enquadrados, o nosso corpo, a nossa adoração está dividida. Verdade ou mentira? Eu estou falando algo que não é? Eu trabalho numa empresa, eu uso a máquina de xerox da empresa, sem o consentimento do meu patrão. O que eu estou fazendo? Em outras palavras, o que é isso? É o quê? Por que roubo? Oi? Mas se eu tiver intimidade com o patrão? Oi? Continua sendo roubo do mesmo jeito? Existem pessoas que não compreendem por esse lado. Meu patrão é gente boa. Mas é ele quem está pagando aquela folha. É ele quem está pagando aquela tinta. É ele quem está pagando aquela máquina. Pertence a ele. O telefone, a linha dele, a não ser que seja ligação ilimitada, e que você fale, posso usar? Vocês estão entendendo? Vá, mas não vá longe. Pode continuar praticando essas coisinhas aqui que não tem problema não. Só não vamos perder a ligação. Não vamos perder. Vamos ficar juntos, rapaz. Que de noite eu te lembro o que tu fez. A gente bate um papinho. Porque quando a gente à noite vai orar, se temos o Espírito Santo, com certeza ele vai nos alertar sobre isso. Até porque nós temos um acusador que de dia e de noite ele nos acusa. Ele não acusa a mim. Ele nos acusa para quem? Para Deus. Deus envia quem? O seu Espírito. Satanás está requerendo isso. É assim que funciona. Não é Satanás que te acusa. O Espírito Santo, ele vem sobre você, filho, você está com pendência aí. Muda esse negócio aí. Corta esse vínculo aí com esse cão. Corta esse vínculo aí com o Faraó. Ele está falando para você no momento longe, sai dos limites dele, dos termos dele. Então, muitas vezes eu adoro ele aqui, mas eu tenho um miau em casa. Não corta o vínculo, não. Deixa o gatinho aí. O gatinho não faz mal a ninguém. Fica tranquilo. Que isso, é bobo, rapaz. Deixa o gato aí. Tem gente que não tem nem gato, tem tigre. O cara, quando abre o medidor, sai. Não dá. Nós não cortamos os limites. Deus disse, a proposta de Deus é uma. Eu quero que o meu povo saia completamente desse mundo, completamente desse país. Não quero ele no Egito. Eu quero eles para um lugar. Aí vem Satanás, na figura de Faraó, e diz, vá, mas não vá longe. O que mais que você pode entender que são vínculos com Satanás? Quem pode dar uma sugestão aí? O que são vínculos com Satanás? Se eu estou na igreja, mas ainda estou vinculado a ele. Quem pensa aí para me ajudar? Para enriquecer? Eu estou aqui, adoro o Senhor, mas em casa eu sou péssimo. Péssimo esposo. Não é isso? Eu não faço as minhas ações.
Eu estou aqui, adoro a Deus, mas as minhas dívidas estão só se acumulando. Eu não pago nenhuma. Eu vou dando um calote gospel. O que é um calote gospel? Às vezes eu pego dinheiro emprestado com o irmão e por ele ser meu irmão, eu dou o calote gospel nele. Dou-lhe a canseira gospel. Entendeu? Não é verdade? Quem já tomou um calote gospel aí? Eu já tomei calote gospel. Eu já tomei calote gospel. Calote gospel é quando você leva um calote do teu irmão da igreja. Eu já tomei calote gospel. Isso é não cortar, isso é vá, mas não vá longe. Vá, mas não vá longe. Deus te quer todo, Deus te quer completo. Não podemos, vamos lá. 1 Reis, capítulo 18. Meus amados, eu estou trazendo isso aqui para os irmãos. É uma coisa simples, mas a gente cai muitas das vezes nisso aqui, tá? Então, quando o Senhor está dizendo que quer que eu adore, quer que a gente saia, não deixa nada no Egito. Não fica uma unha, tá bom? Tudo que é teu, tu vai levar. Vamos lá? 1 Reis 18, 21. Vamos lá ver o que o nosso Elias, o profeta, está falando. Ele está dizendo assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearás entre dois pensamentos? Se é o Senhor, se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada responde. A pior coisa que tem é quando a gente é enquadrado e a gente nada responde. O negócio fica terrível, fica um silêncio. Sabe aquele culpado que é culpado, mas não fala que é culpado, fica ali. Às vezes fica até com raiva do cara que está dando a aula. Eu não acho que é bem assim, não. Não é assim, não. Mas é assim. Ele está falando, não cochear entre dois pensamentos. E o povo ali, como o povo aqui, fica quieto. Queridos, na boa, de boa, nós deveríamos cair de joelho. Nós deveríamos era nos arrepender. Nós deveríamos dizer para o Senhor, falar assim: Senhor, realmente eu saí do mundo, mas não cortei o vínculo com o mundo. Eu continuo nas mesmas práticas, eu continuo na bebida, no adultério, eu continuo na fornicação, eu continuo xingando, eu continuo sendo maledicente, eu continuo sendo fornicador, eu continuo sendo fofoqueiro, eu continuo sendo tudo que o mundo aí não presta. Na verdade, nós deveríamos ouvir isso e falar: Senhor, tem misericórdia, eu quero sair de vez desse mundo. Porque é isso que o Senhor quer de mim e dos irmãos, que nós venhamos achar força em Deus para abandonar de vez um vínculo. Vá, mas não vá longe. Que vou longe, paz. Que mané vá, mas não vou longe. As palavras que tem que estar na minha boca são as palavras de Moisés, aquele povo. Olha, os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais verão eles. E ponto final. Vocês vão ter saudade? Vão ter saudade, é claro. Mas lembre-se, agora vocês são o exército de Deus. Não olhem para trás. Continue marchando. Não é isso que Moisés diz? O Senhor diz para Moisés, diga para o povo que... Para de dizer, tem gente que tem saudade do Egito. Oh, Deus do céu. Se eu estivesse no Egito, eu dava uma bifa nesse cara. Não, se eu estivesse no Egito ainda, eu aceitava aquele negocinho fácil. Chegou o camarada com um pneu novinho, com cabelozinho nele e tudo. Você não quer comprar, não? Eu falei, tá, eu compro, estou precisando de um pneu mesmo, cara. Boa. Pô, novinho, né? Novinho, Dá a nota fiscal dele aí, por favor. É nota, cara. Não é teu? Tu comprou, não comprou? Tu está vendendo por algum tipo de necessidade, não é isso? Mas eu quero crer que você comprou. Eu não tenho nota, não. Então, passa. Se tu não tem nota, passa. Amém? Sim. Você pode comprar um objeto usado. Você não pode comprar um objeto roubado. Entendeu? Então corta o vínculo. Vá, mas não vá longe. Ih, não vou longe. Sumir desse mundo. Então qual foi a primeira proposta de Satanás? Quem está aqui desde o início? A primeira. Oi?
Adorar no mundo mesmo. Não precisa ir lá para adorar, não. Pode adorar aqui. A segunda. Vá, mas não vá longe. Vamos ver a terceira? Estou falando que são 4. Tem a terceira proposta. O bicho vou falar para tu, ele consegue insistir. Alguém falou assim, alguém consegue ver uma virtude em Satanás? Quem consegue ver uma virtude em Satanás? Uma virtude. O bicho é persistente mesmo. Ele insiste até te derrubar. Entendeu? Ele não sai de primeira, não. Vamos lá. Bom, uma terceira proposta que ele diz, sem querer dizer, ele vai dizer assim, vá. Vamos lá, calma aí. Vamos para Êxodo 10, não tão rápido. 10, vamos ler o verso 8 e 9. Vocês estão aí em Êxodo? 8 e 9. O 8 diz assim, então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este disse, ide servir ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu Moisés, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e com nossas filhas, com o nosso rebanho, com o nosso gado, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó, olha ele aí na contraproposta, seja o Senhor convosco, caso vos deixe ir as crianças. Vede, pois, como tende conosco má intenção. Não há de ser assim. Ide somente vós os homens e servi ao Senhor. Pois isso é o que pediste. Qual foi a terceira proposta? Qual é a terceira proposta? O que vocês entendem da terceira proposta? Quem arrisca? Vamos abreviar isso aí. Quem pode abreviar? O que ele está querendo que você deixe para trás? A família. A família. Olha quanta proposta do miserável. E olha que existem pessoas que estão aceitando essa contraproposta. Estão deixando para trás a sua família. Estão deixando para trás a sua casa. Deus disse que nenhuma unha vai ficar no Egito. Então a sua família tem que ir para onde você for. É a tua família, querido. Tu é responsável por ela. Não, é responsável do meu marido aqui, eu sou a esposa. Se você é a coluna de oração da tua casa, teu marido não, sinceramente, você é responsável. Continua orando. Não saia sem a tua família. Porque a proposta é simples, querido. Estamos abandonando os nossos filhos no mundo e estamos indo à casa do Senhor para servi-lo. Não é verdade isso? Cadê seu filho? Não veio não? Pô, meu filho, vou te falar, meu filho está uma dificuldade. Tá mesmo? Ele não quer vir não. Qual a idade dele, hein? Tem 13 anos. 13 anos. 13 anos ele não quer vir para a igreja? Não, ele não quer vir para a igreja não. Ele falou que ele não gosta. Tá? Qualquer hora dessa você vai chegar em casa, ele vai estar cheirando cocaína na mesa da tua cozinha. Que isso, rapaz? Que negócio é esse? Está repreendido. Quer dizer, cocaína na tua mesa ele não pode cheirar, mas deixar de ir na casa do Senhor ele pode. Você vai achar uma ofensa ele fazer algo desse dentro da tua casa, mas você não acha uma ofensa que ele não vá servir ao teu Deus contigo, em nome de Jesus. Ou eu tenho um pulso com a minha família, ou eu não tenho um pulso com a minha família. Está debaixo do meu telhado. É forte o que eu falei. Mas as pessoas se ofendem com isso mais do que o filho. Não, mas você não entende, meu filho. Eu vou levar ele à força. Quem disse que é a força? Querido, quem é o mantenedor da casa? Minha casa tem regra. Tem regra ou não tem regra? Minha casa, minha regra. Quando Ruth, ela foi com Noemi, qual foi a proposta que ela fez para Noemi? Aonde tu pousares, o teu Deus será o meu. Amém? Não tem esse negócio de que ele não quer, de que ele não se sente à vontade. Não existe isso. Estou falando para vocês, porque com 13 anos uma criança diz que não quer vir para a igreja, alguma coisa está errado, amados.
alguma coisa está errada. Ela deve ter pavor da igreja por algum motivo. Ela não deve gostar da igreja por algum motivo. Toda vez que a gente for investigar isso, a gente vai achar uma causa. Verdade ou não? Vocês já ouviram do menino que chegou para o pastor e perguntou se a família dele podia morar na igreja? Por quê? Ah, aqui na igreja meu pai é tão legal. Minha mãe também não xinga. Aqui está tudo com sorriso. A gente pode vir morar aqui na igreja, não? É verdade, amados. É verdade. Quando isso está acontecendo dentro da nossa casa, a gente está aceitando a proposta de Faraó, a proposta de Satanás. Deixa teu filho aí, esquenta a cabeça não, vai lá você adorar a Deus. Aí você sai para adorar a Deus, você não sabe nem o que teu filho está fazendo. Você sai para adorar a Deus, não sabe o que a tua esposa faz. Os irmãos estão entendendo? Por isso que nós não podemos ter o julgo desigual quando um cristão quiser casar, porque o cristão que casar com o jovem vai casar com o jovem com Deus do jovem. Verdade ou mentira? Hã? É por isso que nós devemos avaliar. É por isso que nós devemos observar. Então a contraproposta de Satanás é essa. Você pode ir, não tem problema não. Já que você não quis adorar Deus no mundo, já que você não quis cortar o vínculo, vai você. Mas deixa a sua família. Ele tem feito estragos dentro de casa. Porque as pessoas, elas não compreendem que o ministério começa dentro de casa e que a paz tem que estar dentro de casa. E se não há paz dentro de casa, alguma coisa está acontecendo. E nós temos que estar insistindo nesse problema até que esse problema seja sanado. Porque existem várias causas, vários motivos, várias razões. Uma das principais razões é quando eu me converto, mas vivi uma vida todinha na promiscuidade, na mentira, não é verdade? Na boemia, não é? Sabe quando a gente era do mundo? Quando você era grosso, quando você era um cavalo dentro de casa, quando você era desonesto. Você tinha uma criança e aquela criança ela foi criada dentro desse ambiente. E agora Deus fala para você, vamos sair do mundo, aí você escuta. Mas agora, você lembra que você tem uma família. E que essa família foi criada nos moldes do mundo. Agora, o teu trabalho é dobrado. Não é só vir à igreja, não. Você dentro da sua casa tem que virar a igreja. Você tem que se desdobrar em oração, em jejum, em propósito, em confiança em Deus. Porque muitas pessoas chegam, pegam os meninos, irmã Vilma, e taca na escolinha lá, toma aí, Lu. A Lu fica lá, toma aí, fica com ela aí, dá o jeito aí. Mas não é. Quando nós aceitamos lá no mundo ao Senhor, porque é diferente quando se nasce num berço cristão, porque é um pouquinho mais contornável, não é verdade? Porque foi criado nos moldes, nos princípios da palavra de Deus. Bom, pelo menos tentaram, mas conheciam Deus dos seus pais. Mas quando se converte de repente, tem um filho adolescente, o teu trabalho é dobrado. E se tem uma coisa que o cristão desculpa, querido, vou tirar por mim, é preguiçoso. Tem preguiça de orar. Tem preguiça de jejuar. Tem preguiça de entrar em propósito com Deus. Sabe? Tem preguiça de chorar aos pés do Senhor. Dá trabalho isso. Eu vou lá na igreja e peço, está tudo certo. É exatamente o que Satanás, o que Faraó mandou você fazer. Você está fazendo. Você veio na igreja, mas esqueceu sua família. Você fala assim, Senhor, cuida dela. Ei! Quem cuida da tua família é você. Deus te abençoa. Deus te ajuda. Quem vai dar conta da tua família, Deus, é você e eu. Quem discorda disso? É só orar? Tem um cristão lá na minha oficina,
que ele era de uma igreja grande dessa aí, que eu não vou falar o nome. Aí, quando a gente tinha o culto lá na oficina, e aí, vamos para a oração? Eu já estou orado. Eu falei, o quê? Eu já estou orado. Ou seja, ele fez aquela oração e tá bom. Oração em canja de galinha. Não faz mal a ninguém. É muito bom, né? Não, dia quente, então, é uma delícia. Dia frio, né? Então, querido, a pessoa ela chega na igreja, já orei. Já entreguei na mão do Senhor. Não, você tem que chorar. Como Ana, você tem que chorar. Como é que é esse choro, Cléber? Como é que eu faço? Senhor, eu entendi o chamado. Eu entendi que eu fui pensado desse mundo. Mas, Senhor, eu observando essa aula hoje, eu me enquadrei nisso. Eu aceitei a contraproposta de Satanás, de estar na igreja e esquecer minha família. Mas eu quero dizer que eu sou culpado da minha família estar onde ela está. Porque, Senhor, o Senhor apareceu para mim, tenho certeza, antes, mas eu só o enxerguei agora. E meu filho já tem 13, 14 anos e não quer nada contigo. Vai ser o mesmo poder que operou sobre a minha vida, Senhor. Eu tenho fé e acredito que esse poder vai ser derramado sobre a vida do meu filho, que a partir de hoje eu santifico ao Senhor. Eu consagro oração com poder. As pessoas, eu fui numa consagração do meu sobrinho, e no momento dele ser consagrado, ele ficou de joelhos, os pastores juntaram, e a imposição de mão. Esse pastor, ele falou uma coisa interessante, ele falou, rapaz, eu não sei qual é o mistério da imposição de mão, não. Não me pergunte, não. Mas que tem poder, tem poder. A imposição de mão, amados, para os teus filhos. Não deixa ele no Egito, não. Ainda que ele queira ficar no Egito, Senhor, o Senhor me tirou com mão forte do Egito. Aqui está a minha família. Eu não quero ir. Se ela não for comigo, então me abençoa. Lutar pelo seu filho. Lutar pela sua casa. Lutar pelo seu. É isso que Deus quer. Olha, aprenda a, como se diz, a trabalhar com o Espírito Santo. Porque muitas das vezes, você quer que o Espírito Santo faça isso. Eu quero essa cadeira ali. Você quer que o Espírito Santo pegue a cadeira e coloque ela aqui. Mas não é assim. Qual é o seu nome? Oi? Levanta aqui, Carol, me ajuda. Você pode pegar essa cadeira comigo? Pega aqui num ponto, pega no... Você leva ali onde ela estava comigo? Vamos nós dois. Vem aqui. Vem. Você entendeu? Obrigado, Carol. Você entendeu? A ação do Espírito Santo é conjunta com você. Ele não vai fazer por você, ele vai fazer com você. É diferente. É diferente. Não adianta entregar a tua família, você tem que estar junto. Qual o projeto, Senhor? O que eu tenho que fazer? Qual o propósito, meu Pai? Não quero deixar minha família no Egito. Não quero entrar naquela terra sem a minha casa, sem a minha parentela. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque isso é promessa tua. Mas eu sei, Senhor, que eu fiz por onde a minha família está, onde ela está. Mas, Senhor, a graça que me alcançou é a graça que vai os alcançar. Você vai trabalhar em conjunto com o Espírito Santo, amém? Amém? Mude a estratégia da tua vida e da tua casa. A mesma coisa que eu falei para os filhos, serve para os maridos, serve para a sua mamãe, serve para o seu papai. Trabalhe em ação, a imposição de mão. Mesmo que ela não esteja vendo. Aí Deus fala, Senhor, em nome de Jesus, opera ali. Estende a tua mão, estende a tua mão. Está dormindo o teu cônjuge? Deixa ele dormir primeiro. Certifique-se de que ele está dormindo. Levante um clamor. Impõe as suas mãos. Senhor, é um comigo. Não quero sair do Egito e deixar ele. Me ajuda, Senhor. Senhor, eu acredito no Deus que ninguém pode frustrar.
o teu propósito, o teu querer. A palavra diz que um coração contrito e quebrantado. Então, a imposição de mão, a sua luta para não deixar a tua família no Egito, começa com você. Amém ou não? Vocês discordam comigo? Ou vocês acham que isso é só uma ação do Espírito? Hã? Olho no que eles estão fazendo. Olho no que eles estão vendo. Olho. Acompanhe tudo. Tudo. Eu sou um pai que não proíbo. Dificilmente. Eu converso. Dificilmente eu proíbo. Por quê? Porque assim o Senhor me deu estratégia para fazer. Assim Ele me deu estratégia para fazer. Mas nós temos que andar em conformidade com a palavra de Deus. Eu não posso ser um crente mundano dentro da minha casa, amém? Amém? Quando minha filha, a mais velha, ela tinha 12 para 13 anos, estava no auge daquele filme Crepúsculo, Amanhecer, e qual é o nome do outro, né? Era Crepúsculo, Amanhecer, era uma trilogia. Eram 3 filmes. Crepúsculo, né? Um filme de demônio. Mas ela virou para mim e falou assim: pai, eu posso ver Crepúsculo? Eu falei: você quer ver Crepúsculo? Eu queria. Tá, eu vou deixar você ver Crepúsculo, mas senta aqui que eu vou te falar. Deixa eu te explicar. O que você entende por ser um vampiro? Vampiro é o que para você? Ah, pai, demônio. Opa, você está indo bem, filha, parabéns. Já começou a tirar boa nota, hein? Vamos lá. Conversa, diálogo, querido. Não pode porque não pode, é do inferno, não explica. Gasta seu tempo com teu filho, não deixa ele no mundo não, e não deixa ele sem resposta. Não é porque não pode, porque aqui quem manda sou eu. Você vai até conseguir, mas o que você vai ganhar dele é só um tempo. E quando ele vir, ele vai vir com força. Amém? Amém ou não? Então senta aqui, filho. O que é vampiro? A vampira é um demônio. Vampiro é um demônio. E essa menina aqui que é a mocinha do filme, ela é que? Ela é humana, pai. Ah, ela é humana? Mas veja, filha, veja se eu estou entendendo. O vampiro quer se relacionar porque ele se apaixonou por uma humana. Que bonitinho, não é verdade? Ela assim, agora vamos para a Bíblia, minha filha? Ela, vamos, pai. A comunhão entre as trevas e a luz. Veja, filho, o que está acontecendo aqui. O filme, de uma maneira muito tranquila, muito discreta, está tentando fazer com que eu e você tenha comunhão com trevas. E que as trevas não são nem tão ruins assim. Aí a gente partiu para ver outro filme. Eu falei, quando foi ver ela, e aí, vai ver o Crepúsculo não? Você está liberado para ver. Eu falei, eu não quero ver não, pai. Por quê, filha? Porque eu entendi. Conversa, diálogo com seu filho. Eu não deixo ele no mundo. Também não deixo ele sem resposta. Aí fomos ver um filme, um desenho animado. Vamos lá ver, vamos ver no cinema. Madagascar 3. Eu ri muito, gente. Madagascar 3 eu ri muito. Aí minha filha aproveitou que eu estava rindo muito, ela virou para mim, aí, eu quero ver se você viu alguma coisa errada nesse filme. Você quer que eu fale? Ela, não. Eu falei, sim. Ela, não. Eu falei, sim. Sim. Filha, fica atenta. Ela, o que você viu ali, pai, que é do cão? Eu falei, filha, o leão, filha, não pode namorar com o leopardo. O urso jamais vai poder ter um caso com o guaxinim. O que o desenho está tentando mostrar é que esse tipo de relacionamento é normal. O que o desenho está tentando incutir na tua cabeça é que você pode, o diferente é legal, é normal. Ela, pô, pai, tu também é? Eu falei assim, você perguntou, eu estou te respondendo. Eu vejo com eles, eu converso com eles, eu ensino a eles. No Egito não fica. Vem comigo. Eu rejeito essa proposta de Faraó. Meus filhos não ficam no Egito. Vamos para a última? Amém? Vocês vão entender até aqui? Sim ou não? Alguma coisa heresia aí que vocês viram aí? Pode falar também, irmão. Em nome de Jesus, hein? Quarta e última proposta do cão. Vamos lá. Capítulo 10, verso de número 8. Diz assim. Essa é para fechar, tá? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhe disse, e serviu ao Senhor... Ah, não. Eu estou lendo de novo o quê? Desculpa, é aqui. Está aqui no último. Tem que botar os bolsozinhos aqui, que senão me perco, entendeu?
Vamos lá, o últimozinho aqui. Ah, sim. É o 10:24. Vamos lá. Você está aí, é só um pouquinho mais à frente. Você chega no 24. Diz assim: então o faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos, os vossos gado, a vossa riqueza. As crianças irão também convosco. Aí respondeu Moisés: também tu não tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus? E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus, e não sabemos como havemos de servir o Senhor até que cheguemos lá. Última proposta do cão: vá, mas deixa a tua riqueza. Agora ele vem com uma proposta dizendo: teu dinheiro, cara, esquenta a cabeça com isso não, você não precisa levar. Ele estava falando sobre essa questão, você pode entender por dois lados. Os animais eram para o sacrifício, não é verdade? E não tinham com que sacrificar se eles levassem o animal, né? E ele disse que não, nós vamos. Mas muitas das vezes o cristão, a última coisa que se converte nele é o bolso. É verdade. É muito difícil. Até porque nós pouco falamos sobre isso aqui nessa igreja. Nós devemos, sabe, nos apresentar ao Senhor e consagrar tudo o que nós temos. A minha vida, a minha família e os meus bens. Tudo isso é do Senhor, nada é meu. Eu não tenho nada. Eu só administro aquilo que Deus me deu. Mas existem aquelas pessoas que fazem assim. Eu já vi pessoas dizer assim: pô, o dízimo que eu dou é uns R$650. Sabia que a prestação de um carro, o cara lamentou. Aí eu disse: pô, se eu fosse você, eu comprava o carro. Porque de qualquer maneira, esse dinheiro não foi aceito pelo Senhor. Esse o camarada, que ele ia para a igreja, ele botava uma nota de 1 aqui, quando tinha aquela nota de 1 verdinha, ele botava a de 50 aqui. A de 50 aqui, Sandra, é para pizza no final da igreja. Quem faz isso aqui? A de 1 aqui é a da oferta. Aí ele estava no momento de adoração lá tão bom, que no momento da oferta, quando tem, lá essas igrejas que tem, ele estava tão feliz que ele botou a mão no de 50, não viu, botou lá dentro daquele coador de café, tchum, botou. Aí ele saiu da igreja ali, que culto maravilhoso, que bênção, esse negócio desse culto, muito bom, hein? Muito bom mesmo, pô, senti a presença de Deus, legal. Aí, vamos para a pizzaria, vamos comer uma pizza. Quando ele bota a mão no bolso, o que ele acha? R$1. Ele, rapaz, eu dei a nota errada, ó. Mas graças a Deus, então eu ofertei R$50 para a igreja. Não. Você ofertou R$1. Porque a intenção do teu coração nunca foi os 50. A intenção do coração foi o R$1 que estava do lado de cá. As pessoas não sabem que o dízimo e a oferta fazem parte da adoração. Nós podemos adorar o Senhor com o que temos, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E a proposta de Faraó é trazer a pessoa ao pior pecado que existe, que é a avareza. A pessoa é avarenta. Teve um irmão para mim que falou assim: Kleber, eu não consigo dizimar. Deixa eu consertar isso, em nome de Jesus, tá? Não existe a palavra dizimar. Dizimar é matar, é acabar com tudo, tá? Eu não consigo dar o dízimo. Dizimar não existe, entendeu? Kleber, eu não consigo dar o dízimo. Falei, por quê? Ele, por quê, Kleber? As minhas contas estão tão altas, quando eu vejo, não sobrou para o dízimo.
Eu falei, verdade, né, irmão? Complicado, né? Por que o irmão não tenta fazer o contrário? Quando você receber, tira o primeiro dízimo. E você vai ver que algo vai acontecer. Ele, por quê? Porque Deus não precisa do teu dinheiro. Mas Ele quer ver em você a mesma fidelidade. Ele quer que você seja fiel no teu pouco. Ele quer que você haja com honestidade com Ele. A questão do dízimo não é grana para essa igreja. E muitas pessoas estão caindo no pecado da avareza por causa do dízimo. Eu não falo isso para arrecadar, gente, em nome de Jesus. É porque nós escondemos isso. E não falamos nisso. Mas isso é e faz parte. A adoração com a oferta e com o dízimo. Você tem que adorar a Deus. O que ele disse aqui? Olha, Moisés vai lá e tira meu povo para me adorar. Não era isso a proposta de Deus? Satanás foi fracionando isso, tentando dar contraproposta para que a sua adoração não seja completa, não seja plena. Amados, o intuito desta aula de hoje foi para que eu e você venhamos desvincular de vez do Egito e adorar a Deus com tudo o que temos e com tudo o que somos, do jeito que Deus quer que seja. Amém? É verdade. Certas pessoas entendem aqui na nossa igreja que o pastor não fala de dízimo e oferta porque não tem que dizer mais ofertar. Eu já fiz essas perguntas várias vezes para o meu pastor. Pastor Kleber, o dízimo é bíblico. Deus não aboliu isso. É que ele não se sente bem em falar nisso. E por não falar nisso, as pessoas acham que não. É adoração, querido. É adoração. Se eu fosse trazer um estudo aqui, se o meu pastor me autorizar, vocês vão ver que dízimo tem a ver com redenção. Aí vocês iam ver o porquê que é redenção. E olha, gente, a aula ia tomar um caminho que vocês iam ficar assim, nossa, agora eu entendi. Amém? Vamos ficar de pé. Então, as 4 propostas de Faraó para mim e para você. A primeira é, não precisa adorar Deus na igreja. Adore aqui mesmo, no Egito. A outra dele é, tá bom, vá, mas não vá longe. Ele está dizendo para você, não perca o vínculo com o mundo. Faraó, na figura de Satanás, está dizendo, vai adorar a Deus sim, mas não perde o vínculo não. Olha, adora a Deus ali, mas pode continuar com a tua vida comum, promiscuidade, não tem problema não. A terceira é, vá, porém fique a sua família. Não, minha família não fica no Egito. Minha família vai comigo, eu vou lutar por elas até o fim. E a última é, mas deixa as tuas riquezas. Não, eu adoro o Senhor com o que eu tenho. Eu vou adorar com o que eu tenho. Porque assim Ele me chamou. Feche os olhos.